E se o smartphone, tipo esse aparelhinho brilhante, cheio de aplicativos que todo mundo carrega no bolso, não for só um milagre da tecnologia moderna? Uhum. E se ele for, na verdade, uma espécie de coleira colonial do século XXI? Nossa, começar já com essa imagem é forte, né? Pois é. Bom, sejam bem-vindos a mais uma das nossas imersões. Eu tô super animado porque hoje o nosso mergulho profundo vai colocar lentes de visão de raio-x para enxergar as estruturas de poder invisíveis desse nosso mundo hiperconectado. Exatamente, nós vamos explorar o pensamento do sociólogo Aníbal Quijano. Ele é um pensador que olha para a globalização e, bom, ele não vê uma aldeia global pacífica, sabe? Ele vê uma matriz histórica de dominação bem complexa. E o grande desafio dessa nossa conversa hoje é entender como analisar uma teoria que é tão pesada, tão crítica, com maturidade, né? Mantendo os pés no chão, sem cair em simplificações extremas. Com certeza. Mas antes da gente puxar esse fio, acho que cabe um aviso fundamental para quem está acompanhando a gente. Ah, sim, o nosso aviso de imparcialidade. Manda ver. É que, como o texto base de hoje lida com conceitos políticos muito fortes, tipo o marxismo heterodoxo, a teoria da dependência e uma crítica bem ácida ao capitalismo global, a nossa missão aqui é ser totalmente imparcial. Exato. A gente não está aqui para tomar partido, endossar, ou, sei lá, fazer crítica pessoal aos vieses políticos do autor. É puramente uma dissecação objetiva das ideias que estão no material. Como a engrenagem teórica dele funciona. Perfeito. O foco é a engenharia da coisa. Então, bom, vamos destrinchar isso. Como é que a gente começa a entender a cabeça de um autor que enxerga o mundo de uma forma tão incisiva? Bom, para entender o Quijano, a gente precisa olhar para as ferramentas que ele usa. Ele parte de uma tradição muito específica do pensamento crítico, né? Ele se baseia muito no decolonialismo Certo. e também no marxismo heterodoxo e na teoria da dependência. É com esse arsenal que ele constrói a visão de mundo dele. Tá. E para a gente não tropeçar logo na largada, acho bom a gente alinhar esses conceitos. Quando a gente fala de teoria da dependência, a gente está falando daquela premissa de que a riqueza flui de uma periferia pobre para um centro rico, né? Uhum, exato. Os países que exportam matéria-prima meio que sustentam o padrão de vida dos países industrializados. É basicamente isso. É a definição exata na prática. E, quando ele adiciona a camada do marxismo heterodoxo, isso significa que ele vai muito além de olhar só para a luta de classes dentro de uma fábrica, sabe? Ah, ele expande a lente. Sim, ele incorpora elementos como raça, a cultura, a própria geografia global nessa dinâmica de exploração, e é aí que ele chega no conceito central dele, que é o padrão de poder mundial. Padrão de poder mundial. Isso. Para ele, a globalização não é uma novidade que surgiu com a internet nos anos 90. A globalização é só a fase mais recente de um projeto de dominação que começou há 500 anos. Caramba, lá com a colonização das Américas. Exatamente. É uma mudança de perspectiva brutal, né? Eu gosto de pensar numa analogia aqui. É como se o Quijano desse pra gente óculos com lentes de raio-x. Adoro essa analogia. Porque, em vez de ver os prédios envidraçados de grandes bancos, os cabos de internet cruzando o oceano, ou sei lá, tratados comerciais, a pessoa que coloca esses óculos vê apenas um enorme esqueleto histórico. Uhum. Um padrão muito antigo. Sim. Um esqueleto construído com os ossos do colonialismo, do moderno, do eurocêntrico. A roupagem pode até ser digital hoje em dia, mas a estrutura de poder é igualzinha de séculos atrás. Nossa, isso ilustra a essência dele perfeitamente. O que ele argumenta é que a colonialidade, e ele usa essa palavra mesmo, não acabou quando as colônias declararam independência. O governo mudou, mas a lógica ficou. Exato. A dominação política direta com exércitos e tal pode até ter terminado ali, mas a colonialidade ficou entranhada nas estruturas invisíveis da sociedade. Ela dita quem tem acesso ao dinheiro global, como o trabalho é dividido e, olha, o mais insidioso de tudo, quem define o que é o conhecimento legítimo. Pera, como assim o conhecimento legítimo? Quer dizer, quem decide o que é ciência de verdade e o que é, folclore? Exatamente isso. Na visão do Quijano, o Ocidente se colocou não só como centro econômico, mas como o centro racional do mundo.
A ciência que vem do norte global é a universal, a objetiva. Enquanto que vem do sul global, dos países em desenvolvimento, é visto como crença local. Sim, ou tradição, cultura exótica, sabe? Então, o Quijano nos obriga a fazer perguntas muito duras. Quem controla essa hiperconexão de hoje? Quem realmente lucra com isso? Quem é sistematicamente excluído? São perguntas gigantes. Mas assim, eu preciso trazer um contraponto prático aqui para nossa discussão, porque, sinceramente, essa visão levanta uma bandeira vermelha enorme para mim. Manda, o que te preocupa? Se a gente coloca esses óculos de raio-x e nunca mais tira do rosto, absolutamente tudo passa a ser visto como dominação colonial. Vira uma lente única. Pois é. Se a gente coloca o avanço da ciência, o desenvolvimento das vacinas, o estado de bem-estar social, tudo isso no exato mesmo balaio da dominação europeia, a gente não corre o risco de simplificar demais as coisas? Com certeza. Dizer que o método científico é só uma ferramenta de opressão me parece, sei lá, até perigoso. Se tem uma pandemia global, ninguém vai rejeitar a vacina só porque ela foi criada num laboratório na Europa, né? Olha, o que é fascinante aqui é que você tocou exatamente no calcanhar de Aquiles da teoria dele. A fonte aponta exatamente isso. Sério? Sim, a maior força do Quijano, que é essa capacidade de expor o padrão oculto, é também a maior fraqueza dele. O viés dele acaba operando como uma camisa de força. Porque é muito totalizante. Exato. É uma visão excessivamente totalizante. Se você tenta explicar tudo o que acontece no mundo através de uma única narrativa de matriz colonial, você acaba apagando os avanços reais e os usos emancipatórios da própria ciência. Fica parecendo que a modernidade e o Ocidente são um bloco de concreto fechado, onde não existe debate ou disputa lá dentro. E a história real é cheia de rachaduras, né? Precisamente. O Ocidente não é um monólito. A mesma modernidade que impulsionou o imperialismo também gerou o movimento pelos direitos civis, os direitos trabalhistas, o feminismo. Reduzir tudo a um instrumento de controle é ignorar muita coisa. Mas aí fica a dúvida. Como é que a gente faz para não cair no fatalismo? Como manter a denúncia do Quijano, que é super válida, sem achar que o mundo é só opressor e oprimido? Esse é o pulo do gato. E é por isso que um mergulho maduro nesse tema não pode parar só no Quijano. A gente precisa trazer o outro lado, sabe? Trazer contrapontos. E aqui fica uma dica de ouro para quem nos escuta e precisa debater ideias complexas. Dar o outro lado não significa tratar tudo como se tivesse o mesmo peso ou simplesmente atacar o autor para destruir a teoria dele. Exato. Não é uma briga de certo e errado absoluto. É sobre adicionar camadas de complexidade. É mostrar as nuances. E para isso, a gente vai trazer 3 pesos pesados que equilibram essa balança. O primeiro é o Anthony Giddens, né? Isso. O Giddens vem da sociologia e o conceito-chave dele é a ambiguidade. Para ele, a globalização é a intensificação das relações em escala mundial. As instituições modernas produzem muito controle, sim, sem dúvida. Mas aí tem um porém. Exato. Ao mesmo tempo que controlam, elas criam possibilidades de ação que nunca existiram antes. É ambíguo? Faz muito sentido, ou seja, a mesma estrada asfaltada que o Império construiu para movimentar o exército dele, também serve para a população civil viajar, fazer comércio, escapar de uma seca. As instituições não têm uma moralidade única. O uso delas importa. É o exemplo perfeito. Pense nas fronteiras e nos passaportes hoje em dia. É um sistema claro de controle populacional. Isso é dominação pura. Mas olha a ambiguidade. Esse mesmo sistema criou o asilo político legalizado. Ah, bem observado. Criou a cidadania documentada, permitiu que pesquisadores e estudantes cruzassem o mundo inteiro. Um sistema feudal jamais permitiria essa mobilidade de forma estruturada. Nossa, essa ambiguidade do Giddens fica ainda mais óbvia quando a gente olha para a internet, né? O que já puxa o nosso segundo contraponto, o pensador Manuel Castells. O Castells é maravilhoso para isso. Ele foca na sociedade em rede. E ele não é ingênuo de achar que a internet é o paraíso democrático, tá? Ele sabe que o capitalismo informacional concentra poder pra caramba. Sim, nas mãos de poucas empresas de tecnologia. Isso. Os algoritmos são desenhados para extrair dados e valor da gente.
Até aí, ele e o Quijano dariam as mãos. Mas ele dá um passo além, focando na arquitetura desse sistema, que é uma rede. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a geometria de uma rede muda o jogo. Uhum. O sistema monta a rede para lucrar, para vender anúncio. Mas ao espalhar a conexão até a periferia do globo, o sistema acaba entregando as ferramentas perfeitas para desestabilizar esse próprio poder. Exato. O mecanismo que extrai dados é o mesmo que permite a rebelião. A genialidade do Castells é mostrar que a rede permite criar movimentos políticos e sociais que não têm um líder central que possa ser cortado. Tipo as primaveras árabes, né? Organizadas por aplicativos de mensagem. Isso, perfeito. O aplicativo que foi construído pelo centro do poder global acabou sendo usado para derrubar governos autoritários e espalhar informações em tempo real. A rede globaliza a dominação, sim, mas acelera a resistência também. É uma baita ironia estrutural. Mas, tanto Giddens quanto Castells olham muito de cima, né? Instituições, redes globais, movimentos sociais. É, bem macro. E a experiência individual. Como a gente traz isso para o nível humano? Porque eu fico pensando, no meio de todas essas matrizes de poder, onde fica o desenvolvimento da pessoa comum? Para descer para essa dimensão individual e quebrar de vez a ideia de que a razão ou a democracia são só narrativas europeias forçadas nos outros, a fonte traz o Amartya Sen. Um economista, certo? Que isso, um economista brilhante. Ele defende o desenvolvimento não como crescimento de mercado, mas como ampliação de capacidades humanas. É crucial explicar como isso funciona na prática, porque, por um olhar muito crítico, medir PIB seria só impor a lógica capitalista, né? Uhum. Só que o Sen diz que o desenvolvimento de verdade é expandir a liberdade real que os indivíduos têm para escolher a vida que eles valorizam. E você só atinge isso com instituições como saúde pública, educação de qualidade e democracia. Então, para ele, a democracia não é uma pauta puramente eurocêntrica. É uma ferramenta de sobrevivência. Exatamente. E ele tem um estudo que é um clássico absoluto sobre isso. Ele demonstrou que nunca houve uma crise de fome endêmica em um país com uma democracia funcional e imprensa livre. Sério? Nunca houve? Nunca. Por um motivo muito prático. Num regime democrático, se a população passa fome, o governo perde o poder nas eleições seguintes. E a imprensa livre espalha a informação rápido, forçando os políticos a agirem. Caramba! E numa ditadura eles só escondem os dados. Exato, eles ocultam a crise e a população da periferia morre. Então, quando certas críticas descartam a democracia como uma mera imposição do Ocidente, o Sen vem e lembra que essas estruturas salvam vidas concretas. Expandem as capacidades da pessoa de continuar viva, literalmente. Sim, de ter saúde, de estudar, de não morrer de fome. Isso é expandir liberdade no nível mais visceral possível. Bom, colocando todas essas peças na mesa, a gente precisa montar o quebra-cabeça, né? Porque de um lado a gente tem o Quijano com aquela visão de raio-x, denunciando a estrutura de dominação. Uhum. Do outro, a gente tem o Giddens mostrando as ambiguidades, o Castells revelando o poder das redes de conexão e o Sen defendendo o desenvolvimento humano prático. Como é que a fonte sugere que a gente empacote tudo isso numa síntese lógica? O consenso sugerido para um debate de alto nível é entender que a globalização é, por excelência, um campo contraditório. A gente não pode ver isso como um jogo de soma zero. Como assim soma zero? Tipo, não é que um lado anula outro. O valor monumental do Quijano está em revelar o lado sombrio, as marcas coloniais que a globalização tenta varrer para debaixo do tapete. O mundo é desigual e existe um porquê histórico para isso. Certo. Mas aí vem o porém. Mas uma leitura menos unilateral precisa reconhecer os avanços. Precisa admitir que a globalização também produziu efeitos ambíguos. Ela abriu espaços vitais de democratização e mobilidade que não existiam antes. Então, o que isso tudo significa no final das contas, para quem nos ouve agora? Por que aprender a equilibrar essas visões opostas é tão importante para a vida real? Olha, importa porque muda o jeito que a gente consome informação. Faz total sentido. Muda como a gente lê uma manchete de jornal ou entende o impacto de uma nova tecnologia, sabe? A gente passa a ter uma visão muito mais aguçada do mercado de trabalho e até da nossa internet de cada dia. Pegando a inteligência artificial como exemplo,
A gente não vai cair naquele pânico apocalíptico de que ela é só mais uma máquina das elites para dominar a mente das pessoas. E também não vai achar que ela vai salvar a humanidade sozinha. Exato. Quem domina essa ginástica intelectual vê que as duas coisas operam juntas. A inteligência artificial vai concentrar muito poder na mão de poucas empresas no norte global. É a colonialidade do Kijana aí, escancarada. Isso, mas, ao mesmo tempo, aplicando o conceito do Castells e do Sen, essa mesma tecnologia já está sendo usada na medicina para acelerar diagnósticos em regiões muito carentes, expandindo a capacidade das pessoas de terem tratamento. O mundo é um atrito constante, né? A globalização ampliou as desigualdades? Sim, com certeza. Mas ela também ampliou as redes de pesquisa, o acesso a conhecimento e as formas de resistir a essa mesma desigualdade. É conseguir segurar essas duas ideias conflitantes na mente ao mesmo tempo. É o auge da maturidade analítica. Bom, fazendo um resumo vibrante dessa nossa jornada de hoje, nós começamos mergulhando na visão super incisiva e totalizante do Kijano, né? Ele trouxe perguntas cruciais sobre quem controla o poder e quem lucra com o mundo conectado. Sim, revelou todo o esqueleto colonial da coisa. E depois a gente viu que ficar só nessa lente pode nos cegar para os avanços reais da modernidade. Por isso a gente trouxe os contrapontos. Giddens com as instituições que controlam mas dão oportunidades, Castells com as redes que espalham o poder do centro mas armam a periferia, e o Sen, lembrando que certas estruturas salvam a dignidade humana. Foi um verdadeiro percurso de quebra de paradigmas. E para fechar, eu acho que seria ótimo deixar uma provocação para quem acompanhou a gente até aqui. Algo que expanda o material e fique martelando na cabeça depois que o episódio, quer dizer, depois que a nossa análise acabar. Eu tenho uma reflexão final muito boa para isso. Manda. Considerando tudo isso que a gente discutiu, se a modernidade e as redes operam tanto como um sistema que concentra poder, quanto como um espaço de resistência e acesso à informação? Sim, as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a grande questão é sobre o nosso papel diário nisso. Nas nossas interações de todo dia no mundo digital, nas plataformas que a gente usa, no conteúdo que a gente clica e compartilha. Será que nós estamos, sem perceber, só alimentando a velha matriz colonial que o Kijano descreve? Ou será que a gente está ativamente usando as redes do Castells para subverter esse padrão de poder por dentro? Nossa, é quase perguntar se a gente é engrenagem cega ou o bug do sistema. Exatamente. A escolha é muito mais nossa do que a gente costuma imaginar. Uma reflexão afiada e inquietante para encerrar. Eu quero muito agradecer a companhia de quem nos ouviu em mais essa exploração profunda do conhecimento humano. É sempre um prazer destrinchar esses assuntos. Até a próxima imersão. Foi incrível. Até a próxima.